A vida nessa época era danças, bebedeiras, não sei o que, tudo isso que a juventude gosta de fazer, né? Então essa foi a minha juventude lá. É a mesma coisa. Nós éramos daqueles que, se uma mulher passasse bêbada num bairro, nós acabávamos por agredir e fazer. Sim, senhora! Eu entrei nessa fita também. Entrei para isso tudo. E quero confessar diante de Deus de que a primeira mulher que eu conheci foi uma senhora de idade da minha mãe. Pois é, caro telespectador, como você pôde acompanhar, o nosso bispo Jaime Manuel Vitor, como muitos jovens na sua idade, naquele seu tempo, aos 17 anos, ele entrou para o mundo do álcool, o mundo das drogas, e conforme suas palavras, conheceu a primeira mulher quando ele tinha 17 anos, e essa senhora tinha a idade da sua mãe. Fique ligado a este canal, acompanhe, lembre-se que este é o canal A Verdade que Liberta. Acompanhe esta entrevista até o fim, você vai ser muito impactado com a vida deste homem que Deus usou desde lá de baixo, transformando a sua vida. E hoje nós temos aqui um pai de família, um líder de igreja, um doutor honoris causa, Jaime Manuel. Este é o canal A Verdade que Liberta. Eu sou o pastor André Quisito. Já sabe, junte-se a nós, partilhe este canal, inscreva-se nele e lance para todos os seus contatos. Okay. É por isso que eu disse que eu mesmo escolhi o nome que tenho. Talvez sou o único ser humano no mundo, né? E como é que foi a infância na casa dos avós, a escola, aquela vida de criança, como é que foi? É o que eu sempre digo, que os avós não são pessoas indicadas para criar crianças. Eu, escola, ia quando queria. Okay. Ninguém me controlava, os meus avós bebiam muito. Em minha casa bebia-se garrafões de vinho, como de 20 litros, de 5 litros. Não era coisa de brincadeira, não. Então eu ia estudar quando queria. Por isso que não cheguei mesmo a estudar. O que eu sei hoje, comecei a estudar já depois de adulto. Então essa foi a minha infância, com os meus avós. O ambiente de casa, nesse ambiente que era de muito álcool, teve alguma influência na vida do pastor que o conduziu também, de alguma maneira, ou aquilo não influenciou logo o pastor a cair no álcool, nos vícios? É claro que influenciou. Como que não ia influenciar? A gente diz que 20% do que nós somos é aquilo que nós vivemos em casa. Então influenciou, por isso que aos 17 anos já. E a nossa maneira de viver ali, para nós os mais novos, o que é que eles faziam? Pegavam o vinho, né, misturava com 7-Up, com Coca-Cola, e davam aos mais novos. E os mais novos começavam a beber o vinho misturado com coisa doce, que é para te levar a beber. Foi assim que eu comecei a beber. Principalmente, né, na altura de Natal, fim do ano, não sei o que e tal, aí era festa mesmo. Então, daí eu comecei a beber. Eu cheguei a beber de tal maneira até cair, não aguentar com a bebida. Sim. Isso ainda é muito novo? Ainda muito novo, de 17 anos. Sim, 17, 18 anos. Ainda na infância, pastor, pastor é misto, né? E viveu com os seus avós de raça negra. Isso criou algum bullying, havia alguma discriminação assim, com os seus amigos? Há alguma coisa que lhe marcou por causa dessa questão racial? Não. Não, né? Eu não senti isso. Porque cresci assim mesmo. Eu não senti isso. Antes, pelo contrário, eu era respeitado. Como vocês sabem, em África eu sou branco. Na Europa eu sou negro. Quando eu estava na Europa, eu era negro. Chamavam-me de irmão de cor. Então,
Eu não senti nada disso aí. Pelo contrário, me respeitavam. Yeah. Respeitavam mesmo. Yeah. E como é que era a vida dos avós? Eles, qual era a fonte de renda? O meu avô era militar. Ok. Ele era militar, ele era cabo, mas que tinham em consideração ele, como não tinha estudado, então era cabo, mas praticamente era contado como sargento. Yeah. Então ele tinha de tudo que queria, principalmente bebida, era 50% mais barato do que fora. No quartel era mais barato. No quartel tinha cantinas. Sim, tinha cantinas. Então não foi uma infância que tiveram assim carência, dificuldade? Não, essa parte não. Não, falta de comida nunca em minha casa. E a vida espiritual da casa? Todos nós, como africanos, temos os nossos deuses, temos alguma forma de adoração. Como é que era ali, né, com os avós? Sim, meus avós, sempre que estivessem doentes, eles iam trazer curandeiros. É normal para nós, os africanos, né? Iam trazer curandeiros. Mas sempre me diziam que eu era cristão, mas nós não íamos à igreja. Sim. E o bicho foi batizado catolicamente? Sim, É quantos anos? com um mês. Um mês, ok. Segundo a informação que me deram. Sim. Sim. E nessa fase não teve contato com nenhuma outra igreja, salvo as religiões africanas, essas maqueias e o catolicismo? Mais nada. Eu, em Tete, não conhecia outra coisa. Yeah. Não conhecia outra. E ficou aí em casa dos avós até a altura que saiu para a tropa para a vida militar. Mas o pastor disse que quando veio cá para a tropa, de vez em quando dormia tarde, porque se lembrava da esposa e da filha. Quer dizer, quando veio para aqui já era casado e tinha uma filha. E, aliás, a primeira gravidez nós tivemos 2 meninas. Uma perdemos com 7 meses. Exatamente. Então, isso foi já... O pastor casou-se com quantos anos? 22. 22, já na juventude. Sim. E como é que foi a fase juvenil antes do casamento? Como é que o pastor caracteriza aquela vida? Queremos vasculhar a vida do ministro. A vida nessa época era danças, bebedeiras, não sei o que, tudo isso que a juventude gosta de fazer, né? Então essa foi a minha juventude lá. É a mesma coisa. E o bispo era um líder no grupo de jovens, assim, era aquela pessoa que encorajava os outros, vamos a farra, vamos não sei quantos, ou era aquele que era conduzido pelos outros? Eu acho que era conduzido pelos outros, os mais velhos é que nos guiavam. Faço essa pergunta porque uma pessoa que olha para si hoje nem lhe passa pela cabeça que tudo isso foi feito. E na verdade, coisas terríveis que a gente andou a fazer na juventude. Nós éramos daqueles que, se uma mulher passasse bêbada num bairro, nós acabávamos por agredir e fazer, sim senhora, eu entrei nessa fita também. Entrei nessa fita. Isso não vamos cortar quando tivermos a pôr o vídeo. Essa parte. Não, isto é, sabe, pastor? Pode não cortar, é a minha vida. É isso que eu queria dizer, porque eu acho interessante porque nós percebamos que o que Deus pode fazer na vida de alguém, e eu vejo na vida do bispo a mão de Deus operando. Certamente. Nós agora temos essa surpresa de doutor honoris causa, e depois o bispo diz que praticamente não estudou, e Deus está a graduá-lo assim. Isso é verdade. Mas nós devemos chegar até lá. Tá. Eu acho que a nossa conversa não vai terminar hoje, pastor. Eu sei. Vamos fazer por partes. Nós queremos fazer uma coisa completa, o mais completa que for possível. Okay. Então, o pastor estava dizendo que, portanto, viveu uma juventude normal como... A outra, e uma juventude, como eu dizer,
deve ser conturbada também, não é? Porque eu cheguei a sair de noite, por exemplo, provocar pessoas só para lutar. Uau. Vamos a andar, vem alguém, dar uma rasteira, ele cai, levanta-se, quando começa a discutir, é pancadaria. Opa. Eu entrei para isso tudo. Amém. Sim. Entrei para isso tudo. E quero confessar diante de Deus de que a primeira mulher que eu conheci foi uma senhora de idade da minha mãe. Sim. Não tem que esconder nada. E o bispo tinha quantos anos nessa altura? 17 anos. Uau. Sim. Foi naqueles ambientes de Sim. dia, ela talvez Exatamente, estava... sim. Sim, bêbada. E a gente ia aproveitar pessoas bêbadas. Terrível, coisas terríveis. Por isso que eu percebo muito a juventude hoje. Graças a Deus. E oro muito por eles para se converterem como eu me converti Amém. de verdade. Amém, amém. Não se enganar com assuntos de igreja, mas haver uma conversão genuína e se comprometer com Deus. Exatamente. Muita coisa. Eu A acho juventude foi que feita. às vezes também, é uma opinião pessoal, não sei, né, que as pessoas quando olham um bispo Vítor hoje, não imaginam que teve esse passado. Então ficam a pensar que a pessoa Nasceu santo. nasceu santo. Então, enquanto é uma história, e quando nós ouvimos e aprendemos e percebemos que não, afinal é um processo. Isso nos ajuda a fortalecer mais na fé, a pensar que não, também Deus está por Pode fazer um fazer trabalho. comigo. Exatamente. Sim, é verdade. Nós esperamos mesmo que este filme, este vídeo, os nossos telespectadores, ao acompanharem a vida do nosso Pai, possam também ter esperança, né? Que a esperança é a última coisa a morrer. Como é que foi a história do romance com a Mamã Aurora? Epa, a história do romance com a Aurora é... E aí, caro telespectador, você ficou muito curioso, né, com a história do romance do Bispo e da Mãe Aurora. Fique atento, próxima sexta-feira nós vamos trazer mais este conteúdo. Ligue-se ao canal, inscreva-se nele e partilhe para todos os seus contactos para você ficar impactado com esta impressionante história do nosso Bispo Jaime Manuel